Psicologia Transpessoal pela Universidade Paulista, certificado pela Aliança do Yoga do Brasil e pelo IEPYCT-USP, como instrutor de yoga e de meditação e especialista em terapias respiratórias e meditação em corporações. Além disso, é Diksha Giver Kriyaban, terapeuta do renascimento, massoterapeuta e reikiano. E esposo da Gopananda. Mais importante. Obrigado, Hariguru. Hare Krishna, boa palestra a todos. Boa tarde, gente. Antes de mais nada, eu vou pedir para o Gokulananda tocar. Já era para mandar lá, você pode tocar. Por gentileza. Coloca mesmo, não vai ter jeito. Desafio. Então, passo para outro. Eu ia cantar, mas a voz dela era bem melhor, né? Batendo palma. E como eu lido com as dificuldades do dia a dia, só sabendo que eu não sou um corpo? Isso é explicado logo no começo da Bhagavad Gita, né? No capítulo 2. Tem vários versos falando ali sobre Sankhya, né? Que a gente que a alma é uma coisa, o corpo é outra coisa, existe relação, corpo e matéria. Enfim, fui mais atrás, entrei um pouco no xamanismo, tive várias experiências durante 13 anos, expansão de consciência. Também não respondeu as minhas questões e eu fui estudar psicologia, mais nessa linha de psicologia transpessoal, que eu vou apresentar para vocês agora, que é conhecida como a quarta força da psicologia, que ela vai casar o conhecimento ocidental com o conhecimento oriental, né? E quando eu lidei assim, eu me conectei com esse conhecimento e vi a Bhagavad Gita, nossa, aí fechou. Aí eu falei, não, é aqui que eu tenho que estar, aqui que eu tenho que me dedicar, porque todas as perguntas que eu tinha, as respostas estavam ali, e na verdade quando Arjuna pergunta para Krishna, ele pergunta coisas que talvez eu nunca perguntaria, perguntas muito além. Você fala, meu, como é que ele perguntou isso? Se Deus estivesse na minha frente, eu jamais passaria na minha cabeça perguntar algo assim. Vocês já pensaram nisso já? Se de repente Krishna aparece na sua frente, você pode fazer qualquer pergunta para mim, o que você perguntaria? O que é para fazer? O que é para fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui, né? Ele pergunta isso também, mas ele vai muito além. Ele pergunta como é que, né, eu domino a matéria, como que os gunas reagem sobre mim, como que eu tenho que fazer para me relacionar com o Dharma, né? Ele vai perguntando coisas muito, muito, muito elevadas, porque ele era um devoto num nível muito elevado, né? Então, assim, é incrível. Eu falei, não, foi muito além do que eu já esperava, então eu vou me dedicar aqui. E eu sou, assim, novamente um neófito, estou estudando. Fábio, me fala um verso de cabeça, eu sei o primeiro só, e olhe lá. Mas aí eu vou lendo todo dia, e trouxe alguns aqui escritos, e a gente vai bater um papo em relação a esse conteúdo, tá bom? Se vocês tiverem qualquer colocação, tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá legal? Então eu vou ler um pouquinho. Eu quero dar uma introdução, né, para vocês.
Então, eu quis trazer isso, que todo mundo aqui conhece os 7 propósitos da ISCOM? Não? Alguém aqui não conhece? Alguém que conhece? Ninguém conhece, cara. Só você, né? Alguém conhece, então eu falo de você, eu conheço. Você vai estar coberto só. É só ele, só. Legal, né? No livro Lapidário, Maharaj Chandramukha Swami, ele coloca ali, logo no começo, né? Então é importante a gente saber, né? O que é isso que está oferecendo. E eu tentei até alinhar essa palestra com isso, né? Mas antes de mais nada, eu só vou fazer uma oração aqui para o Guru, né? Porque é por causa dele que eu estou aqui, é um serviço, né, que a gente faz, um serviço de coração. Então, vou fazer uma oração, depois vou ler aqui para vocês, se quiserem ler também. Om Magyena Timirandasya Gyanandjana Shalakaya Chakturu Mritangena Prasmayeshi Guravyo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shimad Chandramukha Swami Namine Namaste Guru Prastaya Dayananda Padashaye Prabhupada Karuna Shakti Gita Shara Prashayane Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shimad Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prashayane Vivishesha Sunyavani Pasyatya Desatarine Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá. Primeiro, propagar sistematicamente o conhecimento espiritual para a sociedade em geral e educar todas as pessoas nas técnicas da vida espiritual, a fim de verificar o desequilíbrio de valores na vida e alcançar a verdadeira unidade e paz no mundo. Então aqui, ó, ele diz todas as pessoas, não é um grupo, né? Não é algo fechado. Então a gente tem que acolher todo mundo, né? A gente não está pregando uma coisa que segrega, a gente está união. Propagar a consciência de Krishna, Deus, como é revelado nas grandes escrituras da Índia, Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, entre outros, né? Reunir os membros da sociedade em si e aproximá-los de Krishna, que a gente está fazendo aqui. A entidade primordial, desenvolvendo assim a ideia nos membros e na humanidade em geral de que cada alma é parte integrante da qualidade divina, Krishna. 4. Ensinar e encorajar o movimento de Sankirtan, que é o canto congregacional dos Santos Nomes. A gente fez hoje aqui, né? Foram na Paulista também, né? Então é algo que está sendo muito bem feito aqui no templo. E conforme revelado nos ensinamentos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. 5. Erigir para os membros e para a sociedade em geral um lugar sagrado de passatempos transcendentais dedicado à personalidade de Deus, de Krishna. Aproximar os membros com o propósito de ensinar um método de vida mais simples e natural. Com vistas a atingir os fins acima mencionados, publicar e distribuir periódicos, revistas, livros e outros escritos. É importante saber disso, né? Importante também ver onde que a gente pode ajudar a fazer com que isso aconteça, né? Onde a gente pode se colocar aqui. Então, só a introdução dos tópicos, né? A gente vai falar sobre a importância do diálogo entre as tradições espirituais da psicologia moderna, a interação entre a Bhagavad Gita, terapia, aceitação de compromisso e psicologia transpessoal, fundamentos da ACT, análise comparativa da Bhagavad Gita, com a transpessoal, né, e a criação de uma matrix do Dharma. Então a gente vai fazer um exercício no final. E aí, se vocês tiverem caneta, papel para escrever, que a gente vai realmente tentar meditar um pouco nisso. E é bacana, assim. Dá para fazer com várias coisas, né? Mas acho que como a gente está no tempo, a gente vai focar um pouco mais nos ensinamentos da Bhagavad Gita, tá bom? Então, a introdução aqui. A interação entre abordagens psicológicas modernas e a antiga tradição espiritual tem mostrado uma área crescente de interesse no campo da psicologia transpessoal. Essa linha de pensamento busca integrar a dimensão espiritual da existência humana com teorias e práticas psicológicas contemporâneas. Este estudo propõe realizar uma análise comparativa entre a aceitação, né, a terapia de aceitação e compromisso, e uma abordagem psicológica da terceira geração da terapia cognitiva, que é o TCC, e os ensinamentos da Bhagavad Gita, como ele é, dentro dessa visão, né, de Prabhupada, e aí sobre a ótica da quarta força da psicologia, que é a psicologia transpessoal. Então, a interação, a Bhagavad Gita é uma das escrituras mais reverenciadas da Índia e oferece uma profunda reflexão sobre a natureza da mente, da alma e da ação no mundo.
A terapia de aceitação e compromisso, por sua vez, concentra-se em ajudar indivíduos a viverem uma vida plena e significativa, aceitando o sofrimento inevitável que faz parte da condição humana. A psicologia transpessoal, que por sua vez busca transcender o ego e explorar dimensões mais amplas da psique, oferecendo um terreno fértil para comparar essas abordagens. O objetivo é explorar as convergências e divergências entre Ati Bhagavad Gita, com ênfase no crescimento pessoal e espiritual. E é muito interessante, eu não sei se vocês sabem, né, mas dentro do consultório de psicologia, pelo menos os diversos psicólogos que eu conheço, né, eles falam que a gente não pode falar sobre espiritualidade, sobre religião, né, seria antiético, né. O pessoal lá do CRP não curte muito, eles meio que, olha, não comenta sobre isso, não faz uma prática assim, não fala sobre Deus. E eu estava dando uma palestra um dia aí, com psiquiatra, com psicólogos, né, e uma pessoa entrou lá e falou, mas e Deus? Eu ir para a igreja lá e conversar com o padre, com o pastor, não funciona, isso aqui não tem nada a ver. E o cara falou, não tem nada a ver. E aí, o que vocês acham? Conversar com o guru não resolve às vezes um problema? Vamos lá, funciona ou não funciona? Uma coisa não substitui a outra, né? Naquele momento ele vai ali na veia, né? Fala, por gentileza. Tem uma consideração que eu não acho que é tudo que o guru instrui, né? Sim. Porque nós não podemos, na minha opinião, assim, não podemos responsabilizar o guru por muitas coisas. Por exemplo, os gurus aqui do Brasil, pelo menos, são sannyastas, né? E eu acho desgastante, por exemplo, levar assuntos que não são pertinentes a sannyastas, né? Exato. Tipo relacionamento, por exemplo. Mas podemos conversar com o Shiksha Guru em relação a isso. Não, eu também concordo. Não, tem vários assuntos que não devem. Por isso que eu falei, uma coisa não substitui a outra. Elas se complementam. Então é interessante a gente entender que você ter um guru não vai substituir o psicólogo. Porque o psicólogo ele vai num outro viés. Né? Ele vai tratar temas que às vezes você não vai poder se abrir para o guru. Exatamente. Né? E nem deve se abrir para o guru. Mas, por outro lado, muitas respostas, né, a psicologia não vai trazer. Então, quando a gente tem um guru, um Shiksha Guru, né, faz toda a diferença. Agora, quando você converge as duas coisas, dentro da terapia transpessoal, você pode falar sobre espiritualidade, você pode falar sobre Deus. Muitas pessoas chegam até mim para se tratar e vêm falar sobre o orixá, sobre o ori de cabeça que está com um problema, que não fez uma oferenda, e você acha que isso tem algum problema? Eu falo, sim, tem. Você tem que fazer isso, oferenda, você tem que fazer suas obrigações. Você fez ali um voto, você tem que fazer suas obrigações, senão dá quizila, dá os problemas. Então eu tenho que entender a linguagem da Umbanda, do Candomblé, entender as linguagens das outras vertentes espirituais, para eu poder dar uma orientação. Eu vou orientar dentro disso e vou falar, vai falar com seu pai de santo, vai falar com o Babalorixá. E aí ele vai te orientar. Então é importante a gente ter, né, essa abertura. Mas aí quando o outro fala, não, isso daí é viagem, você está tendo esquizofrenia. Pode ser esquizofrenia, lógico que pode, existe essa doença. Mas não necessariamente, às vezes é algo espiritual, né? Enfim, que não pode ser visto com maus olhos. O psicólogo é tipo o Shiksha Guru, esse psicólogo das pessoas. Eu não tinha pensado nisso, gostei dessa visão. Que é o espiritual, dando conselho. Olha só, eu não tinha pensado dessa maneira. Nunca tinha pensado dessa maneira, muito bom. Vamos lá, então fundamentos da terapia, né, de aceitação e compromisso, e depois a gente vai fazer os links, tá? Porque é muito legal fazer esses links. Eu estava fazendo a monografia, aí eu estava pensando em escrever um artigo, daí eu falei, nossa cara, conversa muito bem. E aí vejo se faz sentido, né? Então a arte ela foi desenvolvida por Stephen Hayes, né, no final da década de 80, com uma parte da TCC, como eu falei, e ela propõe um modelo terapêutico baseado em 6 processos centrais. Quando a gente fala de psicologia moderna, gente, comparado com a Bhagavad Gita, o que não é moderno, né? É um pouco difícil, né? Eu poderia ir lá para trás, falar sobre behaviorismo, falar sobre comportamental, também seria muito moderno, né? Mas a gente está falando moderno, tipo, década de 80, de 60, alguma coisa assim, tá bom?
Porque, se eu não me engano, o pai da psicologia americana, que é o William James, ele começou a sistematizar a psicologia nos Estados Unidos em 1860, alguma coisa assim. Então, também é moderno, né? Mas vamos lá. Aceitação. Aceitar as experiências emocionais, cognitivas e sensoriais indesejadas sem tentar controlá-las ou evitá-las. Vocês conseguem fazer isso fácil? Krishna orienta a gente a fazer isso em algum momento? Não tem o link? Me fala o verso, Chaitanya, onde que Krishna... Verso 14. Verso 14 do capítulo 2, né? O que ele diz lá? Por favor. Qual a primeira linha? Matras Parshas Tukrampeya Sitorshna Sukha Dukana Agamapai Nonikeras Tamsitisha Swabaraka. Ele fala que Matras Parshas Tukrampeya, que a felicidade e a infelicidade ele é derivado só da nossa percepção dos sentidos, né? Uhum. E que são como as estações de inverno e verão, elas vêm e elas vão. Então a gente tem que tolerar sem se perturbar. Perfeito. Ali boa. Obrigado pela contribuição. Desfusão cognitiva, né? Separar-se dos pensamentos, observando-se como eventos transitórios da mente, sem se identificar com ele. Novamente, a mesma coisa. Só que a gente vai ter que aprender a fazer isso, né? Então ele vai dar alguns toques, lógico, eu estou passando só tópicos, tá? Não vai dar para se aprofundar em tudo, mas são práticas de meditação que a gente faz, de atenção plena, que a gente vai fazendo alguns exercícios, acontece essa aceitação do processo, a desfusão cognitiva, o contato com o momento presente, praticar a atenção plena, o mindfulness, conectando-se, né, ao agora, com abertura à curiosidade. Isso é muito importante também, né? Qual que é a raiz de todas as ofensas ao cantar os santos nomes do Senhor? Cantar desatento. Cantar desatento. Quando você está atento, cantando lá o Mahamantra, né? Focado mesmo em mindfulness, em atenção plena, você se conecta, né? Ele preenche, né? Olha que lindo. Ele nos preenche, né? E aí você às vezes tem algumas experiências e você tem que estar aberto, não buscar a experiência, porque senão você fica ali fazendo meio karmakanda ali, né? Vou usufruir daquilo. Mas na hora que você se abre com a experiência, você tem a possibilidade de sentir totalmente conectado, preenchido, né? Respostas vêm, né? Então é incrível. Aqueles pensamentos negativos, ele desaparece. E acontece todo esse processo aqui da desfusão cognitiva. Quantas vezes você não estava ali cantando uma japa, bem focado, e aí você estava com um problema sério, uma situação difícil de você resolver, de repente fala, nossa, não é nada demais. Deixa isso pra lá, isso é pequeno. Né? E resolve. Então, aceitação, né? A japa vai fazer tudo o que está escrito aqui. Enfim. Valores. Identificar e clarificar os valores pessoais, ou seja, o que é mais significativo para o indivíduo. Isso é Dharma, né? Não é? Entender o seu Dharma. Sua Dharma. Ação comprometida com os valores. O que seria ação comprometida com os valores? Quem chuta? Os princípios. Karma Yoga, né? Serviço devocional. Então é isso, tomar ações coerentes com os valores. Ele estudou o Bhagavad Gita, se tiver Reis, estudou? Eu estou achando que ele colou dali, eu não sei não. Desconfiado, cara. E o self como contexto, né? Enxergar o eu como uma perspectiva, um contexto observador, e não como um conjunto fixo de características ou pensamentos. Tem umas passagens da Bhagavad Gita que vai falar sobre isso, mas depois eu escrevi aqui, tá bom? O Stephen Reis, né, ele é um cara muito genial. Se vocês verem vídeo dele no YouTube, né, ele teve uma crise de ansiedade, assim, de síndrome do pânico, terrível, terrível. E foi nessa crise que ele escutou uma voz de fora falando com ele, mas por que você está assim? O que estava? Ele estava se contorcendo, assim. E aí ele percebeu, tem uma voz falando do lado de fora, e não sou eu, não é a minha mente. E ele começou a dar ouvido para essa voz. E essa voz conseguiu tirar ele da situação que ele estava vivendo naquele momento. Então, às vezes, no pânico, né?
Eu No acredito pânico. que é Krishna que faz isso. Eu estou assim faz tempo. O senhor Siri Gravíssimo. Gravíssimo. Não, e não é só o senhor não, tem muitas pessoas que estão passando por isso. Muitas pessoas passando por isso, infelizmente. Os sintomas da crise do pânico. É só, Não, é porque assim, tem o pânico, tem a ansiedade, a síndrome do pânico é uma patologia já que precisa ser avançada, né? Seria como... Oi? Seria como... Sudorese. Para diferenciar da ansiedade. Então, você perde o controle, você tem certeza que você vai morrer. Tem essa sensação assim. Tô morrendo, não controlo, a respiração acelera, começo a transpirar, confusão da memória, o arco gandiva cai da mão. Confusão da memória. Agora, suadeira, essas coisas eu não tenho. Não, pode acontecer alguns sintomas, não é, mas a sensação, a certeza é que você vai morrer. Né? Você tem certeza. Se você é atacado, eu por um lado, eu quebro meu ataque. Vai acontecer alguma coisa errada, né? Então, e aí veio a resposta, né? E aí, conforme está na Bhagavad Gita, como é que as pessoas se aproximam de Krishna? 4 tipos de pessoas que se aproximam de Krishna. Vocês lembram? Curioso, né? Quem? Quem tem curiosidade, né? Ou Medo. passando por alguma dificuldade. Medo, curiosidade, Falta de dinheiro. buscando dinheiro, né? E o aflito que está relacionado com medo, né? Busca conhecimento. O pessoal está afiado aí mesmo, né? Eu estou buscando conhecimento já desde a década de... começo da década de 80, eu lembro do senhor lá, inclusive, no tempo da... Que bom, e tem que continuar focado. Mas vamos lá, o propósito da ACT é ajudar os indivíduos a encontrar a liberdade psicológica ao aceitarem o sofrimento que não pode ser evitado e se comprometerem com ações que estejam alinhadas com seus valores fundamentais. A ACT reconhece que a tentativa de evitar ou controlar pensamentos ou emoções pode ser a principal fonte de sofrimento. O que isso quer dizer? Rapidinho, vamos fechar os olhos. Uma coisa bem rápida. Fecha um pouquinho os seus olhos. Fecha os olhos. Aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês não pensarem em um problema difícil que você está passando. Não pensa nisso. Não pense que pode acontecer alguma coisa ruim. Tenta evitar. Fica pensando que você não pode pensar. Pronto. O que aconteceu? Eu nem estava pensando no problema e comecei a pensar. Quando você tenta evitar um problema, evitar o problema, por exemplo, eu estou andando numa estrada, tem um buraco. Eu pisei naquele buraco, é externo, eu vou evitar aquele buraco, eu sei que ele está ali, não é verdade? Então eu vou para o outro lado da rua, eu vou para outra calçada, tal, tá ali o buraco. O problema é que internamente a gente tenta resolver os problemas da mesma maneira que a gente resolve externamente. Então eu tenho um problema na minha mente, de vez eu entender que esse problema está lá e eu não vou conseguir resolver ele naquele momento talvez, eu deixo de pensar nele, eu vou botar foco em outra coisa. É só uma analogia, né? Imagina assim, eu já até dei uma meditação focada nisso, que está relacionada, né, com isso. Se você imaginar um problema como se fosse uma colher cheia de sal, e aí você vai colocar essa colher de sal aqui nesse copo. Na hora que você tomar a água, como é que vai estar essa água? Extremamente salgada. E a gente se identifica, a gente acha que a gente é só isso daqui, só esse copo. E se eu pegar essa mesma colher de sal e colocar num lago imenso de água doce e tomar água, o que vai acontecer? Nada. Não vai sentir o sol. O sol não está lá? Mas não transmite o sabor. Por quê? Porque você se colocou muito maior do que simplesmente um copo. E quando Krishna fala você é uma alma eterna, consciente e bem-aventurada, você percebe que você não é esse corpo. Esse probleminha é só uma colherinha de sal dentro de um copo. E quando você se vê muito maior que isso, você fala, a colher de sal está ali. O sal está ali, mas ele não salga a minha água. Ele não atrapalha a minha vida. Então esse é um trabalho que a gente tem que fazer. Não negar que existe problema, mas de colocar maior que isso. Tá bom? Então só esse, chama Hexaflex, né? É um anagrama aí. Flexibilidade psicológica, ele está no centro aqui, ó.
O que é flexibilidade psicológica? Eu passar por todas as situações que estão ocorrendo sem me apegar a nada. Então tem ali uma responsabilidade no trabalho, uma responsabilidade no tempo, tem que cantar minha japa, eu vou passando por isso, sem ficar aprisionado, sem ficar sofrendo. Porque eu estou conectado com meus valores, estou conectado com as ações comprometidas, eu tenho aceitação, né? Então isso faz com que eu realmente passe pelas coisas sem ficar apegado, sem entrar no sofrimento. E aí essa é a flexibilidade psicológica. Pessoa muito rígida, o que acontece? O nosso osso é rígido? É muito rígido? Mais ou menos. Mais ou menos, olha lá. Eu caí e quebrou o pelo. Adorei. Eu estava lavando a casa, escorreguei e quebrou o pelo. Então, e olha só, ele é rígido mais ou menos, porque ele é poroso, né? Ele tem cartilagem no osso. Porque senão qualquer coisa a gente quebrava. Então ele tem um nível de flexibilidade que é importante. Se ele não tem essa flexibilidade, qualquer batidinha quebra, né? As costelas, por exemplo, você vê como elas têm cartilagem? Se elas não tivessem, a gente não conseguiria fazer isso aqui, ó. E respirar profundo. Então ela tem essa flexibilidade que é importante. Então a rigidez, pessoas muito rígidas, até no sadhana, pessoa que é muito rígida no sadhana, ela sofre demais, porque não consegui cantar 2 voltas de japa de manhã, acabou meu dia. Você ser rígido demais, você se desequilibra. Tem aquela história do bambu, não sei se vocês viram já, a história do bambu, que para ele crescer 15 centímetros, ele demora às vezes 10, 12 anos. Que ele pega uma base firme. Depois que ele pega essa base, ele sobe. E ele fica extremamente flexível, porque a base dele, que são os valores, vamos pensar assim, o Dharma é firme. O resto fica flexível. Então, se você não se perde da sua base, do seu valor, você nunca vai quebrar. Agora, você fica muito rígido e quer crescer de uma vez, que acontece muito aqui, aqui em outros lugares, né? Que as pessoas entram no movimento muito modo da paixão. Não, vou iniciado, vou virar Brahma, já quero ser sannyasi daqui 2 anos e... Então o negócio dá 1 ano, o pessoal quebrou, nunca mais volta no tempo. Porque não está firme. Não está com a base Não firme, tem aquela demorou, condição, né? Demorou.